Oi, gente, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir sobre o livro do Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 16. E a palavra do Senhor vai nos dizer: E Javé Deus deu ao homem este mandamento: Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Essa palavra é muito propícia para este período quaresmal, porque ela vai nos trazer, de certa forma, nos fazer um alerta em que o homem, ele é dependente de Deus, ele necessita de Deus e deve seguir os seus mandamentos, aquilo que ele nos diz, aquilo que ele nos fala. O homem nunca deve desobedecer aquilo que o Senhor nos diz, porque existe uma consequência. Toda vez que nós nos afastamos de um mandamento de Deus, nós acabamos também nos afastando do próprio Deus. E aqui ele vai ser bem claro. Ele está falando com Adão e Eva no paraíso, os primeiros homens. Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então, o primeiro ponto é que Deus dá ao homem a regra, o mandamento de que ele não deve comer da árvore do bem e do mal. Mas o que isso significa? Significa que o homem, ele não deve tomar para si a faculdade de querer ser ele o dono da moral, do que é certo e do que é errado. Ora, todas as vezes que o homem tenta impor a sua vontade, ele acaba criando normas, criando regras que muitas das vezes levam a um conflito social. E isso ocorre porque o homem, por si próprio, ele não sabe discernir corretamente o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. O que acontece é que, e aí nós entramos até mesmo numa discussão filosófica e não teológica, é que existe uma briga para se saber se existe alguma corrente de pensamento capaz de justificar ou de amoldar uma regra moral a ser seguida por toda a sociedade. Ocorre que, entre os vários sistemas filosóficos que existem, e aqui não me cabe entrar em detalhes a respeito deles, mas em cada um deles, seja o criado por Aristóteles, Platão, Kant e por aí vai, todos eles apresentam uma falha, porque todos eles dependem do conhecimento humano unicamente para se chegar ao conhecimento do que é certo e do que é errado. Mas a filosofia cristã, e consequentemente a própria teologia cristã, já sustenta que o que é certo e o que é errado, quem deve definir é Deus, porque só Ele detém o pleno conhecimento. O conhecimento do homem é falho,
é limitado, porque nós somos falhos e limitados. Mas o conhecimento de Deus, por outro lado, é completo. E, portanto, é Ele quem deve nos direcionar sobre o que é certo e o que é errado. E é por isso que uma das tentações que o inimigo tenta trazer ao homem é exatamente essa questão deles definir por si próprio o que é certo e o que é errado. E é por isso que Deus vai falar, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque ao fazer isso, ele está indicando que o caminho de vida do homem deve ser aquele que ele próprio traça para nós. E podemos observar nitidamente que todas as vezes que o homem se desvia do caminho de Deus, toma por si próprio as suas próprias decisões, sem antes consultar aquilo que o Senhor pede, o Senhor muitas das vezes, o homem acaba muitas das vezes errando, cometendo falhas, porque ele não consulta o Senhor, porque ele não segue aquilo que o Senhor diz. A questão é que, por mais que nós tenhamos excelentes sistemas filosóficos, doutrinais, para tentar justificar e explicar determinados tipos de conduta, a verdade é que o único modelo correto, e aí eu faço uso daquilo que Aristóteles prega. Aristóteles vai dizer que o homem precisa ter um arquétipo, um modelo, algo para ser seguido a respeito do que é certo e do que é errado. O problema da teoria de Aristóteles é que ele faz isso pensando no homem. E aí vem São Tomás de Aquino e vai fazer o contrário. Ele vai se apropriar desse pensamento aristotélico de que há necessidade desse modelo humano para ser seguido, mas que na verdade esse modelo não deveria ser o homem, exatamente porque o homem é falho, mas deveria ser o próprio Deus, aquele que detém todo o conhecimento, que sabe de todas as coisas, que portanto é o único que pode e deve traçar o caminho do que é certo e o que é errado. Por fim, a palavra ainda nos diz: porque no dia em que dela comeres terás que morrer. Então a morte entrou no mundo exatamente por essa questão da desobediência do homem. Pelo homem, em seu orgulho, acabar querendo penetrar, possuir um conhecimento que ele não tem capacidade de ter por si próprio, mas que depende do próprio Criador. E é para isso que Jesus veio. Jesus veio exatamente para restabelecer esta comunhão perdida entre o homem e Deus, para que, por meio da sua paixão, sua morte, sua ressurreição, o homem também possa renascer para Deus. E é isso que nós vamos pedir agora. Vamos clamar a Deus, pedindo por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, para que o Senhor esteja nos dando a sabedoria para seguirmos os seus caminhos, para que Ele esteja à frente de todas as nossas ações e nossas decisões, para que nos apartamos de tudo aquilo que nos leva ao orgulho, todas as vezes que desobedecemos ao Senhor, todas as vezes que decidimos o nosso caminho com base nos princípios humanos, naquilo que o homem crê que seja o certo,
em vez de seguir aquilo que o próprio Senhor nos fala como certo. Peçamos também para que Ele nos abra o coração e nos envie o Teu Santo Espírito, para que, fortalecidos pela Sua graça, saibamos decidir corretamente tudo aquilo que vem e que se aparece em nosso caminho, para que possamos discernir o que é certo e o que é errado, a fim de que possamos estar cada vez mais em comunhão com Deus. E tenhamos esta certeza: Deus não quer que o homem pereça, mas que ele esteja sempre em um caminho de eterna felicidade. Por isso ele se revela a nós por meio tanto da sagrada tradição quanto das sagradas escrituras, nos ensinando para que possamos tomar o seu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.